Presta atenção nesse vídeo. Eu vou esclarecer para você os pontos principais sobre essa questão do Dalai Lama e essa confusão e julgamento que estão sendo feitos de maneira completamente errônea. E você vai entender tudo neste vídeo, mas deixa nos comentários se você não entender, porque eu te ajudo a entender e responder, tá bom? Mas a maior parte do que está se falando aí está errado. E você deve buscar não achismos, mas informação de quem entende do assunto, especialistas no assunto, e não a opinião de artistas ou jornalistas genéricos, tá bom? A vinheta em primeiro lugar. Toda a confusão se dá porque o Dalai Lama, aqui ó, 29 de março, que foi a data que surgiu essa confusão do vídeo do Dalai Lama, de um encontro lá de fevereiro, tá? Por que o vídeo só surgiu em abril? Porque em março, finalzinho de março, o Dalai Lama identifica o novo cabeça do budismo tibetano na Mongólia, que é uma região da China. E o Dalai Lama, ao fazer isso, irrita profundamente o governo chinês, que já é pé da vida com ele, que para o soldado chinês, para a China, ele é um terrorista. Ele é o demônio encarnado para os chineses. Tá? É assim que o governo chinês vende a figura do Dalai Lama. E ele vai lá e diz quem que vai ser o chefe do budismo na Mongólia, na região. Isso deixa eles profundamente irritados. Agora você diz, mas por que o Dalai Lama foi se meter com isso? Porque esse é um processo religioso, é um processo de visões mediúnicas, reencarnatórias. Não é o governo chinês que tem que definir um processo mediúnico, você entende? Não é o Partido Comunista Chinês que vai defender isso. Mas o Partido Comunista Chinês está dizendo, não, nós que vamos definir quem que vai ser o cabeça. E aí a confusão começou. Além disso, algumas semanas antes, olha aqui, revista Time, no dia 11 de março, 2 semanas antes, solta um seu comunicado desse relatório das Nações Unidas, dizendo que o governo chinês está separando mais de 1 milhão de crianças das suas famílias. 1 milhão de crianças separadas dos seus pais. Isso está irritando profundamente. Então, qual é a melhor forma de silenciar o mundo em relação a esses dois problemas? Um problema interno, do Dalai Lama interferindo nas crenças dentro do país deles, e de relatórios internacionais falarem disto aqui. Então, preste atenção. E a coisa é muito grave. Por exemplo, você sabia que a Lady Gaga, depois que se encontrou com o Dalai Lama num encontro sobre educação nos Estados Unidos, a importância da educação, a Lady Gaga é boicotada na China. É boicotada pelo governo chinês. Porque ela cumprimentou o Dalai Lama, participou de uma mesa sobre educação. Tá? Mas vamos em frente. A primeira coisa que você precisa entender é esse comunicado soltado pela comunidade tibetana. São 150 mil exilados na Índia, soltando esse comunicado dizendo a expressão como a minha língua, ela pertence ao budismo. Chelesa é a frase. E ela não é usada na região de Lhasa. Eu já vi jornalista falando bobagem. Eu estive em Lhasa e ninguém me mostrou a língua. Isso é da região de Ando, a região da onde é o Dalai Lama. Não é a região da capital. Entendeu? É de uma específica região tibetana. Mas os tibetanos reconhecem isso. Então na carta eles explicam isso. Tá? A ideia de mostrar a língua. Do avô brincar com a criança. Tá? Aqui a carta, estou mostrando para vocês. Tá? A carta está aqui originalmente e aqui a tradução dela. Tá? Aqui a versão para ficar mais fácil de ler.
A mãe dá a comida na boca da criança, mastiga um pouquinho e dá na boca. Então, e aí quando não tem a comida, dá um beijinho. O avô faz a mesma coisa, mastiga e dá na boca da criança. E depois dá um beijinho quando não tem. E aí fala, acabou a comida, coma a minha língua. É essa tradição, é essa brincadeira que existe naquela tradição. Tá? Então, a expressão suck tá confundida aqui, tá? Porque quando você fala look my tongue, que é uma das brincadeiras que as crianças fazem, look my tongue, se você tá com a língua lá na frente, look my tongue, você pode ser traduzido como thuk, tá? Então é uma questão de interpretação do que foi dito, é um hábito da tradição. E julgar isso é preconceito. Entendeu? É preconceito contra um preconceito cultural. Etnocentrismo, o nome desse preconceito. Não foi considerado. Aqui está a mãe da criança. Um depoimento da mãe da criança. Tá bom? Logo após os ocorridos. Olha aqui. I'm Dr. Payal Kanodia. Foi uma doutora Payal Kanodia. We've been working in Dharamshala on this skill Nós set trabalhamos em Dharamshala. And since then we were looking at seeking blessings from His Estamos Holiness. And recebendo I bênção da got sua this santidade. opportunity, especially when my family was there with me. And all the students who Minha graduated família from toda, our academy e os are also estudantes. present. We're totally blessed. Era uma formatura, a cerimônia. From His Holiness. He came Recebendo bênção. in person, taught about peace that the world E ele nos ensinou sobre paz que o mundo precisa. Together like brother Que precisamos nos sentir juntos. I absolutely cannot, express how I feel getting blessed by him. Thank you. Nós nos sentimos abençoados por ele. Essa é a mãe da criança, tá? Tem tudo. Mas o que a mãe falou? Eu tenho aqui o depoimento da criança, tá bom? Eu não vou colocar porque tem uma questão legal, exposição da criança, etc. A criança se diz abençoada, tá? A criança se diz abençoada. Ok? Então, assim, eu não vou colocar a criança. Esse aqui é o prefeito de Dharamsala. Também não vou colocar, porque o depoimento é um pouco longo, mas ele está dizendo assim. Os repórteres perguntam para ele: Sinkom Pempat-Sering, political líder do Tibete no exílio. Você procura, você vai achar isso na internet. E ele está dizendo: é sério? Vocês vão me perguntar sobre isso? Sobre interesse sexual de um senhor de 87 anos, vai fazer 88 anos? Que para se levantar precisa de ajuda? E você está dizendo que ele tem interesse sexual? Vocês têm cabimento da pergunta de vocês? Ninguém na comunidade tibetana achou nada de estranho. Gente, é o líder político, é o prefeito da cidade. Tá? Então, assim, cuidado. Eu estou mostrando da onde vem a coisa. Agora, você quer toda a explicação? Dijag. Esse rapaz é um refugiado na Europa, tibetano. E ele explica toda a questão da cultura nesse vídeo, mas é um vídeo longo, de 17 minutos. Ele explica toda a questão da cultura. Ele explica que nenhum tibetano achou nada de errado no vídeo. Que aquilo eles se cumprimentam e fazem isso da maneira deles. E ele fala, e aí ele traz questões de por que o vídeo só saiu um mês depois. Aí ele traz a primeira frase do Xi Jinping, que é o líder chinês. Aonde tiver leitores e visualizadores, devemos fazer relatórios de propaganda para estender nossos tentáculos. Então ele mostra que existe uma política de estado de propaganda. Tá? Gente, eles afastaram 1 milhão de crianças dos pais, hein? It deeply saddens and breaks our hearts, reading horrifying comments and appalling accusations against efforts that heavily Ele mostra os polos de divulgação, Beijing Global Media Influence. Eles mostram os polos de divulgação do governo chinês. Eu já vi na mídia brasileira isso. A pessoa falando coisas alinhadas na mídia brasileira, alinhadas com o governo chinês.
como citando o Dalai Lama como um ditador. E ele tinha 16 anos quando assumiu o governo e fugiu logo em seguida. Não tinha nem tempo de ser ditador. E aí essas pessoas falam, não, porque é um país dominado pela religião. Eu só quero informar que a Inglaterra, o líder da igreja na Inglaterra é o rei, tá? Rei Charles é o líder da igreja anglicana, que é a igreja oficial da Inglaterra. E ninguém tá falando nada disso, tá? Então vamos com calma nos argumentos. Tá? Eu tô te passando informação. Aí ele mostra. In 16 of the, as my final words, I would like to remind the CCP, their lapdogs, and their delusional sympathizers about what His Holiness the Dalai Lama means to us. Every Tibetan worth their salt will readily sacrifice themselves before forsaking him. And let me say that again. Every Tibetan worth their salt will readily sacrifice themselves before forsaking His Holiness the Dalai Lama. Vocês estão entendendo? Para a cultura tibetana, eles se sacrificariam pelo Dalai Lama. Tá? Para vocês entenderem a figura sendo atacada, vocês estão atacando todos os tibetanos. 150 mil exilados que fugiram da ditadura chinesa. Prestem atenção no que está acontecendo. O Dalai Lama, me perguntaram isso, mas Vitor, eu já dei aula, eu já trabalhei em mosteiro tibetano na Índia. Você fica esfregando a testa, narizinho? Sim! É a maneira como eles cumprimentam. Colocar narizinho junto. Eles têm uma questão de andar de mão dada, abraçada, que até é meio estranho para nós brasileiros. Mas eles andam assim na rua. Parece até um pouco pegajoso, assim. Mas é a cultura deles. Quando eu estive entre eles era assim. E aqui, o jeito de dar selinho no nariz, dar selinho, encostar os lábios. Olha aqui, essa foto, gente, é de... ninguém falou nada. É da tradição deles. Quer ver assim a reportagem da The Week? Eu tinha visto a data aqui para mostrar para vocês. Gente do céu, é 2016, se eu não me engano, essa reportagem aqui, com essa foto. Aqui, ó, 2019. Tá bom? Falando já dos problemas da sucessão. Que o governo, o Partido Comunista, está ficando pé da vida com o Dalai Lama. Sobre a questão, ele está ficando velho. E o governo chinês quer dizer quem é o próximo Dalai Lama. E o Dalai Lama não está querendo deixar isso na mão do governo chinês. Por razões óbvias. Né? Tá bom? Então, assim, esse hábito aqui não tem nada na tradição deles. Você julgar que isso aqui é uma... Ai, meu Deus. Isso aqui é pedofilia. Gente, você não sabe. Aí, olha o que acontece. Essa aqui é uma escola financiada pelo Dalai Lama. São várias creches. Crianças sem mão, sem pé, que fugiram da ditadura pelas montanhas da neve do Himalaia e vão atrás da possibilidade de aprender a própria língua, de poder praticar a própria religião. Essas escolas são premiadas. The World Children Prize. Aqui é a rotina das escolas tibetanas. Aprendem várias línguas. As mães fazem oficinas. Tudo financiado pelo Dalai Lama. Tudo financiado pelo Dalai Lama. Mas é só você, porque você é aluno do Dalai Lama e você estudou com ele, você já organizou, você conhece o Dalai Lama. Tá aqui, ó. Gente, eu deixei prontinho aqui, mas não veio. Graças ao Instagram. Aqui, o Leonardo Boff. Vamos ver se o Instagram me fala. O Leonardo Boff. Dizendo assim, vocês estão julgando de maneira errada. Olha lá, Leonardo Boff, um dos maiores estudiosos da Igreja Católica, tá? É um costume antigo do Tibete. Ele é muito brincalhão. Quando esteve em Curitiba, uma irmã minha, Iris Boff, que eu também conheço, querida Iris Boff, praticante de yoga,
foi convidada a sentar ao lado dele. Ele fazia brincadeira o tempo todo. É o jeito dele. Então, assim, antes de criticar o Dalai Lama, por um vídeo divulgado por órgãos chineses, por um líder religioso, seguindo hábitos tradicionais. Look my tongue, olhe a minha língua. Pense em 1 milhão de crianças. 1 milhão de crianças que estão sendo afastadas dos seus pais. E que o Dalai Lama é a voz dessas crianças. É a voz de resistência. Pense nisso. Antes de sair pela internet indignado de uma maneira sem se aprofundar nas informações. Tá? Eu passei para vocês os dados da comunidade tibetana. Não julgue com a sua cultura. Para terminar, o Brasil é um dos campeões em prostituição infantil. O Brasil tem um estupro a cada 2 minutos. E as nossas crianças andam de biquíni na praia, dançam funk e dançam carnaval. Não julguemos a cultura dos outros, se nós nem entendemos a nossa. Será que por sermos será que não está relacionado a forma como a gente lida com a grave prostituição infantil? Será que não está ligado à forma como a gente trata as crianças, sexualizando ela com músicas? Antes de criticar um defensor de 1 milhão de crianças, tá bom? Pensa sobre isso e repasse esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir, porque as pessoas estão sendo desinformadas sobre esse assunto e é preciso levar informação. Eu estou levando informação, estou levando dados para você. Leve informação também, tá bom? Obrigado.